Saudações, amados buscadores da luz! Hoje trago para vocês um breve estudo sobre os elementais. Nos dias atuais, vemos muitas catástrofes naturais acontecendo em todo o mundo. Mas a maioria das pessoas não sabem qual é a grande causa de tudo isso. Vivemos em um tempo onde a transição planetária está acontecendo a todo vapor. Precisamos estar cientes e prontos para não sermos afetados de forma negativa, mas que possamos ajudar, da melhor maneira, o nosso querido planeta. A vida planetária é regulada por uma série de fatores que, assim como uma máquina complexa, funciona perfeitamente, graças à combinação das funções de engrenagens específicas, desenvolvendo seus papéis, junto a um sistema todo integrado, com o objetivo de produzir um resultado final desejado. Na natureza não é diferente. A vida é regulada por uma inteligência superior, que define a função de cada reino e de cada elemento natural, para que dessa forma, tudo se encaixe perfeitamente, dando origem a esse complexo quebra-cabeças que mantém o equilíbrio da vida, na Terra. Não há novidade para ninguém que essa harmonia das forças da vida tem um inimigo natural: o homem alienado de suas responsabilidades. Sim, nossos atos corriqueiros e nosso estilo de vida são os maiores obsessores do ecossistema global. Além das nossas atitudes antiecológicas, no que concerne aos aspectos físicos, poluição, desmatamento, queimadas, alteração nas bacias hidrográficas, etc. Oferecemos à Mãe Terra toda forma de contaminação energética nociva, pela emissão constante de ondas de pensamentos e sentimentos densos, com toda a sorte de desequilíbrios. Essas forças são somatizadas pela atmosfera planetária, de forma a produzirem um ambiente profundamente afetado, que padece pela toxina originada pela ignorância humana. Além de todas as nossas falhas ecológicas, ainda infestamos o planeta com descargas periódicas, de desequilíbrios mentais e emocionais que se condensam na aura do globo, gerando efeitos assustadoramente nocivos. Toda nossa raiva, medo, rancor, egoísmo, ansiedade, pessimismo gravitam na nossa atmosfera sutil e acabam voltando para nós mesmos, que somos os reais geradores. E o resultado disso é que nos intoxicamos mais a cada dia, em um ciclo contínuo. Mas a natureza tem seus mecanismos de defesa para ajudar a manter a sua imunidade, porque a Terra é um grande organismo vivo, assim como o corpo humano, que quando é atacado por um vírus, imediatamente reage colocando seus anticorpos em ação, para evitar os desequilíbrios eminentes. Fazendo uma analogia, assim como temos os anticorpos para nos auxiliar a manter a nossa saúde, o planeta Terra tem os elementais, que são forças da natureza, responsáveis por manter o equilíbrio da vida, e dos elementos como água, ar, terra e fogo. Eles são espíritos advindos, de forças da natureza, entretanto, não possuem a mesma estrutura energética e consciencial como a de um ser humano. Por estarem ligados a uma consciência coletiva, não individualizada, eles têm orientação própria, baseada nos movimentos da vida, como uma bússola interior. Assim agem por instinto, como que por uma dança, coordenada pela vontade do Grande Espírito, Criador. São forças concentradas em seus objetivos, e elas se mantêm completamente integradas às matrizes que as criaram, ou seja, o elemental da água dificilmente conseguirá se manter em equilíbrio longe da água e, assim, acontece com todos os outros. A força que dá vida aos elementos da natureza é o espírito do próprio elemento, que chamamos aqui de elemental. Sempre que a atmosfera psíquica da Terra sofrer com a grande concentração de fluidos tóxicos, emitidos pelos seres humanos em desequilíbrio emocional, então os elementais atuarão sistematicamente para restabelecer o equilíbrio necessário, envolvendo-se nessa tarefa como anticorpos, melhor dizendo, como verdadeiros mensageiros de Deus, para o equilíbrio da vida. E como agem os elementais? Eles utilizam suas forças para devolverem equilíbrio ao fluxo vital da nossa Mãe Terra. Para facilitar o entendimento, abaixo citaremos os mais conhecidos grupos de espíritos elementais, e suas principais funções quanto à manutenção da qualidade da vida na Terra. São eles: elementais da água. São envolvidos na tarefa de limpar as saturações
atmosféricas das emoções tipicamente humanas, como em raiva, mágoa, materialismo excessivo, futilidade, orgulho e vaidade. Estão presentes nas chuvas torrenciais, que promovem enchentes, inundações, maremotos, tsunamis ou até mesmo vazamentos hidráulicos de pequenas ou grandes proporções. Elementais do fogo. São envolvidos na tarefa de limpar as saturações atmosféricas condensadas já em níveis materiais. Sempre que os fluidos densos psíquicos afetam os aspectos densos da natureza, e não apenas sutil, os grupos de elementais do fogo agem purificando as forças e devolvendo o reequilíbrio ambiental. Manifestam-se em incêndios urbanos, de casas, empresas, edifícios, muito impregnados por energias densas fortemente estruturadas no plano material. Combinados com outros grupos de elementais, também se manifestam através das descargas elétricas, produzidas nas tempestades, que têm função benéfica para a purificação de pensamentos coletivos, transmutando as ideias nefastas, a maldade, a futilidade e o pessimismo. Elementais do ar. São envolvidos na tarefa de liberar as saturações atmosféricas produzidos por bloqueios do movimento natural das forças vitais do ambiente. Quando um local, seja ele pequeno ou grande, pelo efeito das saturações dos fluidos densos, tiver seu fluxo bloqueado, os elementais do ar entrarão em ação, promovendo o desbloqueio energético e a movimentação vital necessária. Manifestam-se desde as mais suaves brisas, até os mais violentos tornados, ciclones e furacões. Quanto mais severa a floração, maior saturação de fluidos densos. Elementais da Terra. São envolvidos na tarefa de drenar as saturações atmosféricas. Absorvem de maneira lenta e contínua os fluidos densos psíquicos, levando para o seio da Mãe Terra as toxinas que, gradativamente são transmutadas ao longo do tempo. Desenvolvem efeitos mais lentos, contínuos e mais discretos, pois oferecem o benefício, similar ao de uma toalha de banho ao enxugar o corpo, após o banho. Deslizamentos de terra costumam acontecer quando o grupo de elementais está saturado a ponto de não dar conta de toda a demanda de trabalho necessário para aquele ambiente. Sozinhos, não se manifestam de forma agressiva ou dinâmica pelo movimento, uma vez que são amparados pela força da gravidade, que sempre leva a esse grupo de elementais a sedimentação dos fluidos densos, para serem absorvidos e transmutados. Entretanto, comumente agem combinados com os grupos de elementais da água, para que nesse caso possam movimentar-se mediante a ajuda do meio aquoso. Isso acontece em enchentes, cheias de rios, em que além da movimentação das águas, existe a presença forte de terra dissolvida, formando a lama, para que em ação conjunta, esses dois grupos possam desempenhar funções combinadas. Também combinam-se com o grupo dos elementais do ar, produzindo movimentações intensas pela via atmosférica. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os elementais. Os elementais são seres puros e co-criadores da natureza. Cada um é responsável por uma atribuição, conforme o elemento a que pertencem. Os elementos básicos da criação são terra, ar, fogo e água. Os reinos elementais são regidos pelas leis naturais de Deus, que junto com o poder maior da criação, formam uma tríade sagrada, onde os espíritos da natureza manifestam-se sob formas e funções específicas, para a harmonia e a manutenção de todo o planeta. O reino elemental canaliza a energia através do pensamento, mantendo um determinado padrão vibracional. Os elementais captam todas as vibrações dos seres humanos, mas somente aqueles que possuem um coração puro, como o de uma criança, conseguem entrar em contato com esses seres maravilhosos. Os elementais sagrados não são apenas aquelas belas criaturas idealizadas por muitos e que, normalmente, vemos estampadas em livros e lojas esotéricas, mas sim, representantes dos elementos básicos da criação e, como tal, fundamentais para o equilíbrio e a continuidade de toda a existência. Acessar um ser elemental não é apenas um ato magístico, mas um ato necessário para o nosso equilíbrio interior e também exterior. Podemos observar que interiormente possuímos todos os elementos condensados dentro de nós. O ideal é vivenciarmos todos os elementos, seja através do contato com a terra, o ar,
o fogo ou água e assim percebermos quando algum excesso ou falta estiver presente. Esse é o verdadeiro contato com o nosso elemental sagrado. Pensando por este aspecto, somos a terra, representada pelo estômago que tem a função de digerir alimentos sólidos provenientes do solo. Somos o ar, quando respiramos e assim o inalamos através dos pulmões, o combustível necessário para que a máquina, chamada corpo físico, se movimente. Somos o fogo, quando dançamos, corremos e nos apaixonamos, pois o coração é o símbolo dessa energia, que movimenta o sangue pelas artérias e veias do nosso corpo. Somos quase 90% de água circulante em todo o organismo, além de nascermos através desse elemento. E somos também o éter espiritual da quinta essência elemental. Quando nos conectamos com nossa essência espiritual, colocamos em movimento esse quinto elemento. E aqui, nós finalizamos nosso estudo de hoje. Continue acompanhando os vídeos dessa série sobre os elementais. Desejamos sempre muito amor, paz e luz para a sua vida eternamente.